O Brasil, cara, tem umas histórias assim que são do arco da velha, de certa forma, né? Por exemplo, já que a gente tá falando de histórias das cidades e tal, e a gente tá em São Paulo, e a gente tem o Paulo aqui também que pode ajudar nesse sentido, uma lenda famosa, que é completamente diferente do que a gente aprende nos livros de história da escola, é o grito da independência, né? O brado retumbante, né? Todo mundo... Eu já escutei várias vezes que toda aquela pompa dos quadros de não sei o quê, aquilo ali é tudo meio mentira. Na verdade, o cara tava com caganeira na moita. Não, meio não. É completamente, né? Aquilo é uma... Os soldados que aparecem, aquele uniforme é de anos depois. Aquilo tudo é uma recriação. Aquilo vou contar uma historinha para um monte de gente ver. Né? Mas se você pegar também quadros europeus, é a mesma coisa, a pegada da época. Tá, não é exatamente uma invenção brasileira dar uma embelezada. É uma construção, né? A tradição, a história é uma construção. E isso foi a forma que São Paulo... É São Paulo, não é o Brasil. São Paulo está se esquecendo do que aconteceu aqui. Então, São Paulo está crescendo muito em 1870, 1880, já está virando uma potência econômica e quer se marcar como isso na história. Vamos relembrar que a independência foi aqui, vamos apagar todo o resto que aconteceu. Vamos apagar a guerra da independência na Bahia, vamos acabar com o que aconteceu no Piauí. Vamos nos apropriar dessa porra. O que é importante é ir levantar a espada aqui às 4h30 da tarde no Ipiranga. Vamos e aí resolveu. Vamos para aquele dia no Ipiranga, porque o que acontece eu morava bem em frente ao Ipiranga. Então, ao Riacho. Ao Riacho. Então, você tem ali um Dom Pedro com problemas graves intestinais e que não começam esses problemas ali. Tô aqui do Paulo nem olhando para ele, que é para poder ver se eu tô bem. Mas isso matéria. É documentado? Muito. É claro, você tem vários documentos que foram escritos. O irmão da Marquesa de Santos, ele estava junto lá, então ele vai lembrar. Por que os caras não botam essa porra no livro de história? Não, mas tá no livro dele. Tá no meu. Não, tá legal, mas o livro que eu estudei no ensino médio era outra parada. Não, mas era então, lindo, foi um episódio galera, foda. Vamos mudar esses livros. Porque é o seguinte, ele já estava passando mal, velho. Desde muito tempo. Em Santos, por exemplo, ele já estava com problemas. Na comitiva dele, tinha uma turma muito doida que vai envolver Chalaça, né? Que é o cupido dele. E esse cara vale um capítulo à parte, se o Paulo quiser entrar nessa história, é uma história muito doida, porque esse camarada tem uma das vidas mais turbulentas que eu conheço da história. Interessante, porque eu não manjo esse cara. Não, esse cara é muito doido. Tá. Esse cara, se a gente Chalaça é bagunça. Tá. Em português de Portugal, é um apelido dele, né? Ele gostava da baguncinha. Não, uma baguncinha não, uma bagunçona. Esse cara era o cupido de Dom Pedro. Ele apresentava senhoras para Dom Pedro. E isso daí gerava... Teve uma... Paulo vai lembrar exatamente o ano. Ele chega a ser pego em uma das casas imperiais, uma das casas reais, assim, pelado com uma senhora, e Dom João VI ficou horrorizado. E ele manda a Carlota Joaquina intervém e manda ele embora do palácio. Manda ele embora do palácio. Esse cara era um dos braços direitos de Dom Pedro I. Amigaço. Tá. E aí os Correios, a galera dos Correios está vendo a gente, o patrono dos Correios, Paulo Bregaro, que é um dos nomes das ruas lá do Ipiranga. Ele vai chegar com as cartas, por isso que ele é considerado o patrono, o primeiro cara que vai chegar e vai trazer as cartas, em especial de Leopoldina e Zé Bonifácio. Que manda ele, se não quebrar tantos cavalos, nunca mais serás correio. Que ele tinha que chegar logo em São Paulo. Ele tinha que correr. Era o seguinte, meu irmão, pega essa camisa e entrega para Dom Pedro. Não tem aquela brincadeira de manda um zap. Dom Pedro... Naquele instante, passando mal, não com cavalos e sim com burricos, ele tem que forçadamente declarar a nossa independência. Então, aquela visão de Pedro Américo, que foi, inclusive, pintado fora do país, né? Pedro Américo estava na França. Era Florença. Desculpa, Florença. Estava em Florença, vai. E o Dom Pedro II e a Rainha Vitória vão ver, porque ele estava sendo pintado fora. E aí o Dom Pedro II está lá em Florença, nessa época, 1880 e pouco. 88. E a Rainha Vitória tá junto, eles vão lá ver o quadro que tá sendo pintado, que hoje tá aqui no Ipiranga. Mas é fake, né? Como eu tava falando, é uma recriação. Ele realmente tava com Nossa, desentiria. imagina ele vendo. Aquilo, né? Ele vendo aqui assim...
Eu tava cagando, irmão. Eu tava nessa. Mas durante muito tempo, Paulo acho que entrou agora numa treta que era o lugar exato, né? Foram várias, né? O lugar exato, que você entrou num tesão em bando de gente pra descobrir o lugar exato que ele teria dado o berro. E aí, enfim, questões de centímetro, pra quem pesquisa, galera, é porrada na cabeça. É mesmo? O quê, caboclo? O seguinte, saiu daqui, foi pra cá, já cria briga. Paulo entrou numa briga dessa. Foi física, não? Não foi física. Mas a questão é que a briga já é antiga, né? Isso daí é uma coisa que nem vale a pena. É que, assim, o que acontece? Muita gente vem com essa questão de que, o quadro não é real. Aham. E aí fica na cabeça, então aquilo não aconteceu. Aconteceu, mas não é daquele jeito, entendeu? E aí fica toda essa discussão de que, até acadêmica, que, não, o grito não aconteceu. Não, ele aconteceu. Tá registrado, inclusive, desde quando... Tinha um pouco de dor no grito? Tinha. Mas Foi entre a aconteceu. segunda e a terceira ainda no mar. Ele falou, porra, E teve dois gritos, ainda tem um primeiro que... O segundo foi, traz o papel! É, mais ou menos isso. Mas assim, o cara pega e tá lá no matinho e aí tá o padre junto. Tem o padre que era primo do Padre Belchior, que era primo do José Bonifácio. Cara, esse Padre Belchior é outro capítulo. Porque Padre Belchior... Parece que foi ele que deu grito, na verdade. Porque o Dom Pedro fala, o que eu faço, padre? Pô, até parece. O padre falou, é o relato do padre. O que eu faço, padre? Tipo, até parece que o Dom Pedro ia perguntar pro padre. Mas o cara quer se colocar, sim, né? Porque isso entendi. é muito maneiro. Isso é muito maneiro. Porque você vai pegando os escritos, é claro que com a maturidade, você tem que entender que a história, ela tá sendo escrita também com o viés de cada um. O religioso vai trazer para as pegadas religiosas, o militar vai trazer para as pegadas militares. E assim vai ser. O padre, ele vai chegar em um estágio na escrita dele, que ele fala assim, Pedro estava numa dúvida cruel, não foi com essas palavras, que me perguntou, padre, o que eu faço? E aí o padre chega e faz a porra da independência. Eu brinco que ele... O Dom Pedro Isso é maluquice, cara, porque Por é óbvio que isso daí passa de uma... Por mais libriano que o Dom Pedro fosse, ele não ia ter tanta dúvida assim. O libriano é meio dividido. Mas ele já sabia, porque já estava esquematizado. Isso daí já era uma coisa que E ia as cartas acontecer. eram muito claras.